funcional. Vou fazer uma breve apresentação da funcional para que depois o Matheus possa dar início. Meu nome é Márcio, sou da área comercial da empresa. A funcional é de Cascavel, eu vejo alguns rostos bastante conhecidos aqui, porque a gente já tem tido bastante contato pessoal aqui de Lucas. Nós temos vindo já com frequência há um ano aqui, fizemos a parceria com a Agro Mais, no intuito de realmente de trazer uma série de serviços que a região demanda. Aqui, Lucas do Rio Verde é uma região que vem crescendo cada vez mais, tem tido cada vez mais investimento, a gente vê muitos projetos muito bacanas surgindo pela frente e a gente quer participar também desse momento da região, tá? A Funcional tem hoje 2 escritórios em Cascavel, tem mais escritório em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Curitiba, tem em Palmas, no Tocantins e abrimos agora em Rondonópolis, no Mato Grosso, esses escritórios próprios. E além disso, nós temos uma rede de parceiros espalhados pelo Brasil. Iniciou-se a Funcional há 30 anos atrás como escritório contábil, era escritório contábil até 2010, e a partir daí, então, sentimos a necessidade de transformar isso numa consultoria que atendesse de forma mais completa os clientes que já demandavam na época, hoje nós temos, além da área contábil, nós temos então a área tributária, onde a gente faz muita recuperação de tributos, seja de forma judicial, seja de forma administrativa. Temos a área jurídica, que é onde o Matheus está atuando junto com a equipe lá, olhando para questões de sucessão patrimonial, essas questões de holding, compra e venda de empresas, contratos, ações trabalhistas, algumas teses tributárias que a gente defende. Então, isso é um pouco da nossa área jurídica. Nós temos também uma área financeira, nós temos uma FDIC, temos uma securitizadora, da qual a gente empresta dinheiro para os nossos clientes através dessa nossa estrutura. Estamos criando um banco digital agora, vai estrear este ano. Temos também corretora de seguros, temos corretora de benefícios, temos uma agência do Banco Safra dentro da nossa estrutura, onde a gente também faz a administração do patrimônio de clientes. Hoje temos algo em torno de 200 milhões de patrimônio de clientes sob nossa gestão de investimentos. Temos uma área de gestão empresarial, onde a gente olha para organograma, fluxograma, pessoas, processos, sistema, desenha procedimentos, mapeia processos e descobre os gargalos dentro das companhias. Então isso também é um trabalho que vem desenvolvendo bastante nesses últimos tempos. Temos auditoria independente, atendemos alguns grandes clientes aqui do Mato Grosso, como o Zine Itamaraty S.A., um dos primeiros que a gente entendeu aqui no estado. Nós estávamos falando agora de alguns frigoríficos na região de Cuiabá, Grupo Pedra Preta, Grupo Princesa, algumas concessionárias de máquina agrícola, a Coacem, CMT, AgroSim, são empresas que a gente faz auditoria. Temos já clientes aqui na região de sucessão mesmo. Então, a gente está trazendo toda essa nossa bagagem, esse crescimento que nós temos. Somos pouco mais de 240 colaboradores no grupo como um todo. Então, nos tornamos um grupo grande. Era um escritório contábil de 10 colaboradores em 2010 e hoje, em 2026, atingimos essa marca com uma pretensão aí de chegar. Devemos dobrar o quadro, devemos ir esse ano com uma fusão que a gente está fazendo aí para 600 colaboradores no grupo. Então a gente está crescendo no mercado tributário e contábil brasileiro como nenhum outro escritório ou empresa cresceu nos últimos anos. A nossa meta é nos tornarmos um dos maiores grupos do segmento aí nos próximos 5 anos. Se hoje a gente já não está aí entre os 5 maiores. E hoje a gente veio falar um pouco sobre essas questões de reforma tributária, veio falar um pouco de como isso vai impactar em algo que está na rotina de vocês, que é a locação de imóveis. Hoje a locação de imóveis em cidades como Lucas do Rio Verde, ela tende a ser um bom investimento. A gente volta e meia quando vem para cá, acaba tendo que ficar em Airbnb, porque não tem hotel, principalmente em tempos de eventos, e fora, às vezes, em outras épocas, acaba tendo essa necessidade. E a locação de imóveis, ela sempre foi um bom negócio, uma renda passiva muito boa, principalmente em lugares onde se está desenvolvendo. Eu vejo lá para a nossa cidade, por Cascavel, cada vez mais se demanda. Então, num país onde você não tem certeza da sua aposentadoria, isso muda a cada pouco. A renda passiva vinda de locação de imóveis, ela pode ser um bom negócio.
Só que as regras agora tributárias vão mudar um pouco nesse cenário que veio através da emenda constitucional que trouxe a reforma tributária, da Lei Complementar 214, agora da lei que foi aprovada, que foi sancionada na semana passada, na terça-feira. Então, aquilo que a gente volta e meia pensa assim, a gente sempre comenta, a gente tem a cultura de pensar, tem lei que pega e tem a lei que não pega, né? A reforma tributária, por trás do que vocês veem da notícia, já vem acontecendo desde a Lei Complementar 214 do ano passado, com muita força pela Receita Federal. Os sistemas da Receita estão mudando, os layouts de nota fiscal, agora tem nota fiscal de aluguel, que já está de forma obrigatória. Aqui em Lucas ainda ninguém emitiu porque a Prefeitura não disponibilizou. Então eles estão trabalhando para disponibilizar essa semana que vem já tem disponível nota fiscal de locação para ser emitida. E em alguns casos vai ser obrigatório. E a cobrança para quem tem imóvel comercial provavelmente vai ser maior também, porque quem tem loja, quem tem comércio, vai necessitar de uma despesa que gere créditos, IBS e CBS, para diminuir essa carga tributária na outra ponta. Então, a reforma tributária foi pensada de uma maneira que um contribuinte fiscaliza o outro. Eu quero que o meu fornecedor me forneça nota fiscal, porque eu também quero pagar menos imposto na outra ponta. E aí, a metodologia que foi criada, ela traz esse tipo de situação. O Matheus vai falar muito disso para vocês, eu vou deixar ele começar aí, e tenho certeza que muitas dúvidas vão surgir. Fiquem bem à vontade e aproveitem bem o tema. Boa noite a todos. Boa noite. O Márcio muito bem já introduziu aí o assunto, já deu uma breve explanação sobre a reforma. A nossa ideia hoje então é falar um pouco realmente sobre as alterações aí que a reforma tributária traz, principalmente voltadas à atividade de locação de imóveis, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica, e também afetando um pouco as operações de venda de imóveis, seja das pessoas físicas ou jurídicas também. A gente vai falar sobre as novas regras que vêm através da Lei Complementar 214 e da Lei Complementar 227, que foi publicada em 25 de janeiro. Vamos falar das alterações na locação e venda de imóveis e vamos pincelar alguma coisa também na sucessão patrimonial, que estão diretamente interligados aí esses assuntos. O que nós temos aqui, inicialmente, já falando das novas regras, nós podemos começar falando dos novos tributos que vêm aí, os novos encargos que vêm através da reforma tributária, que são o IBS e o CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS é Contribuições sobre Bens e Serviços. Basicamente, o que acontece? A ideia do governo federal, a ideia da reforma tributária é simplificar a apuração dos tributos. Ou seja, hoje nós temos ICMS, que é um imposto estadual, temos ISS, que é um imposto municipal, temos PIS e COFINS, que são impostos federais. Então, cada imposto desse hoje é apurado de uma forma, um no formato municipal, outro estadual, e os outros dois no formato federal. Qual foi o objetivo disso? Simplificar a apuração dos tributos. No modelo em que a reforma tributária vem, ela consegue sim simplificar a apuração. Como o Márcio comentou, um contribuinte vai fiscalizar o outro, um faz crédito daquilo para o outro fornecedor e por aí vai. Qual é o problema? Além de simplificar, ela aumenta a carga tributária. Então isso que é a maior briga, é a maior discussão que nós vemos aí, tanto com os noticiários, Nós vemos notícias sendo veiculadas a favor da reforma, patrocinadas, claro, muitas vezes pelo governo, a Receita Federal dizendo que é fake news, e por outro lado, assim, quem realmente entende a sistemática que está sendo implantada, realmente defendendo que vai onerar e vai trazer um aumento aí, de forma geral, dos bens e serviços que são ofertados no mercado. Uma outra regra que a reforma tributária traz, que nunca houve no Brasil, é a tributação de impostos e contribuições que seriam sobre bens e serviços para pessoas físicas. Ou seja, esse tal IBS e CBS que foram criados agora com a reforma tributária, eles vão incidir também em alguns casos específicos
para pessoas físicas. Já adianto aqui que são pessoas físicas que têm receita de locação e receita de venda de imóveis. Qual que é o objetivo do governo com isso? Como o Márcio muito bem comentou, o que acontece? Pessoas que trabalharam durante toda a vida foram garantindo uma renda passiva, aí, principalmente da locação, pensando que a aposentadoria no Brasil é cada vez mais para frente, está cada vez mais longe. Então a ideia é ter uma renda passiva para poder garantir aqui a minha subsistência, poder garantir a subsistência da minha família. E o que o governo enxergou nisso? Enxergou que há uma possibilidade de interpretar a renda de aluguel e a venda de imóveis como uma atividade comercial desempenhada pela pessoa física. Olha só. Então, o nível que chega essa situação. Então, por isso que vai haver a incidência do mesmo imposto que é para as empresas, também em alguns casos para pessoas físicas. E uma outra regra, não menos importante, é a criação do CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. O CIB, a criação dele foi oficializada, salvo engano, em outubro do ano passado, e basicamente é o CPF dos imóveis. É uma base de dados nacional vinculada ao SINCER, que é o Sistema de Informações Territoriais do Brasil, e que essa base de dados ela vai reunir a localização do imóvel, as dimensões do imóvel e o valor referencial de mercado desse imóvel. Qual que é o objetivo do governo com isso? É contribuir a nível de União, estados e municípios, trazer um valor único de referência para esse imóvel para os impostos que vão incidir sobre operações imobiliárias. É o ITCMD, que é o imposto lá na doação, é o ITBI, que é o imposto quando faz a aquisição de um imóvel, faz a transferência de um imóvel, o imposto de renda, principalmente, porque acontece muito aqueles casos, eu tenho um imóvel e ele vale 1 milhão, mas quando eu vender eu vou escriturar por 500 aqui e recebo 500 por fora. Um dos objetivos da Receita Federal com a implantação do Cadastro Imobiliário Brasileiro é mitigar esse tipo de operação. E realmente fazer com que todas as operações imobiliárias, todos os tributos incidentes sobre imóveis sejam realmente cobrados sobre o valor real dos imóveis e não sobre aquele valor que está lá na declaração, sobre o valor real. Por ano, nós tivemos um aumento no TBI lá de imóvel rural de 150%. Não é mais tabela da prefeitura o valor da área. É uma empresa de Campo Grande que faz uma avaliação normal, como se fosse uma avaliação para banco, e passa para a prefeitura. Aumentou uns quase 200% do TBI. É bem se vai aumentando mesmo. E isso aí vai depender de município para município, vai? Basicamente, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, ele é uma base de dados nacional. Então, o que vai servir de referência para os valores serem alcançados nesse cadastro? Primeiro, é importante falar, quem que vai cadastrar esse valor dos imóveis aqui? São os cartórios de registro de imóveis. Eles vão sofrer penalidades se não cadastrarem da forma correta. Então, quando a gente pega, por exemplo, o Apurá, que já está avaliando um imóvel com um valor 150%, 200% maior do que seria a base de cálculo anterior, quando for fazer uma operação imobiliária, vai constar lá no registro de imóveis que a base de cálculo, o valor venal do imóvel da prefeitura é aquele valor X. Então, o que o registro de imóveis vai fazer? Ele vai cadastrar aquele valor, vai cadastrar aquele valor mais alto. Então, esse é o ponto. O que vai valer, a ideia é que exista um valor referencial nacional para todas as operações de imóveis. Para acabar com essa questão que a prefeitura avalia o imóvel em 90, o valor de mercado é 300, mas se a Receita Estadual vem aqui para cobrar um imposto ITCMD, por exemplo, numa sucessão, no inventário de alguém vai avaliar em 150, então a ideia é equilibrar essas avaliações imobiliárias. Então, o que acontece? Uma avaliação dessa aí pode servir para banco, pode servir para qualquer coisa aí. Você não paga menos de 10 a 12 mil reais, uma avaliação dessa. Então nós estamos pagando a avaliação e o ITBI. Exatamente. Esse cadastro vai ser feito automático em todos os imóveis ou somente por uma operação?
Não, ele já vai ser, ele já, na verdade, sim, ele já é obrigatório. Por exemplo, os responsáveis por cadastrar como comitê são os registros de imóveis. Então, tem um prazo e até então isso, era 31/12/2025. Nós não temos informação se esse prazo foi prorrogado, mas até 31/12/2025, todos os imóveis do Brasil precisavam já estar cadastrados aqui dentro. Só que se a gente consulta hoje, não tem esses valores atualizados ainda, não são todos os municípios cadastrados. Mas o cadastro dele não é por operação. O cadastro dele é realmente por uma obrigatoriedade legal que os cartórios precisam E eles precisam fazer. Exatamente, precisam fazer. Agora, eu pego, por exemplo, São Paulo, se a gente consulta lá no sistema, já tem todos os imóveis do município cadastrados. Alguns municípios que a gente vê lá na região de Cascavel, onde nós somos, também já tem os imóveis cadastrados. Outra dúvida, vai entrar tanto o rural como o urbano. Todos os Como imóveis geral. brasileiros. Inclusive, essa informação do CID aqui é como se fosse uma matrícula nacional do imóvel, certo? Essa informação aqui, ela vai estar vinculada no imposto de renda da pessoa física. Então, quando lançar o bem lá na pessoa física, no patrimônio, já vai ter a informação do imóvel. O ITR, que é para a área rural, o ITR do ano passado já foi feito com o CID também, né? E por isso que a gente fala que vai ter essa fiscalização. Os imóveis originais na declaração do imposto de renda, mas eles têm junto ou não? Como, desculpa? Os imóveis que estão encarnados hoje no imposto de renda. O que está declarado hoje, vamos dizer assim, o que você tem hoje no teu imposto de renda, ele vai ser repetido se não foi vendido. Né? No ano de 2025 vai repetir para 2026. Quando for fazer essa nova declaração de 2026, é muito provável que já tenha obrigatoriedade da informação lá, vai ter que informar esse CID para poder transmitir a declaração de imposto de renda. Sim, que vai funcionar. E essa de capital do valor? Não, no imposto de renda você não vai atualizar o valor. Você vai manter o valor de custo lá, a não ser que você queira atualizar e vai pagar imposto. Né? Mas assim, você só vai colocar o número do cadastro. A obrigatoriedade é o número do cadastro, não você atualizar o valor. Isso que o imóvel ainda não estiver no imposto de renda. Não tem que matar o imposto de renda, mas não está no meu não está no nome da pessoa. Não está registrado, né? Não, a gente está no nome da pessoa. Mas não está no imposto de renda. Está declarado no imposto de renda, mas não está no meu CPF. Então, mas não foi registrado para o CPF gestor, por exemplo, né? Então, esse imóvel, o cadastro dele vai ser feito normalmente. Você vem com o próprio jeito. Exatamente. Quando que vai dar o problema? Quando for fazer o registro. A transição de Quando for fazer esse seguro, quando for registrar esse seguro. É possível, porque o que acontece hoje? Os cartórios, eles já estão exigindo que os valores dos imóveis, as condições de pagamento sejam ajustadas. Então, e aqui, isso aqui vai dar base para o cartório sentar em cima da escritura e dizer assim, daqui não sai. Enquanto não mudar esse valor, não colocar o valor de referência, não vai passar para frente. Não vai dentro do capital, vai aumentar as taxas dentro do tudo. Porque se tivesse estado declarado, eu não posso mexer no imposto de renda. Mas vai precisar ajustar. Vai precisar ajustar. Então, seguindo, falando então do IBS e do CBS, então são impostos que foram instituídos aí, imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços, para substituírem PIS e COFINS, que são os impostos federais, as contribuições federais. O que muda com isso? No caso de empresas, por exemplo, havia algumas empresas que tinham um regime de apuração do imposto, do PIS e COFINS, sobre a receita. Somente sobre a receita, tributava 3,65% e fechava a conta. O que vai acontecer agora? Vai acabar essa tributação sobre a receita bruta e vai ser não com uma atividade plena. O que acontece? Quem tem um imóvel, por exemplo, e que loca com uma finalidade comercial, ou seja, eu tenho um imóvel e eu estou colocando esse imóvel numa farmácia. Essa farmácia, ela vai poder fazer crédito do aluguel que ela paga para mim.
Só que como que ela vai poder fazer esse crédito? Se eu fornecer para ela uma nota fiscal, que vai dizer lá o quanto eu estou recolhendo de imposto. É isso que é a não cumulatividade. O imposto que eu, como locador, pago, o meu locatário vai poder aproveitar como crédito. Isso cabe também para locação para espaço de eventos? Sim. Se tem local... No meu caso, eu tenho uma chave que alugou para eventos. Vai entrar nessa aí. Sim. Se quem local do imóvel for fazer crédito, aí sim ele consegue fazer o crédito do imposto que você Não, mas não é crédito, é locação para eventos, pessoas físicas. diárias. Aí a gente vai ver ali na frente que se esse valor passar, valor de locação de todos os seus imóveis, passarem de 24 mil no mês, você vai ter que recolher esse imposto aqui, que vai ser adicional ao imposto de renda. E a tributação. E aí entra esse outro ponto aqui, que é a tributação do ICS e do ICMS para pessoas físicas em casos específicos. Como que vai ser essa tributação de IBS e CDS para pessoas físicas? Quem vai precisar recolher esses tributos, além do imposto de renda que já recolhe a pessoa física lá no ano? Produtores rurais que tiverem uma receita bruta da atividade rural superior a 3 milhões e 600. Então, quando a gente fala numa região como Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso em si, né, há uma receita bruta de 3 milhões e 600 no ano para um produtor rural, não é muito difícil de se encontrar, certo? Então, o produtor rural que ele tiver uma receita bruta superior a 3 milhões e 600 vai precisar recolher o IBS e CBS, além do imposto de renda que já se recolhe. Né? Aí aqui a gente entra nos pontos mais críticos. Por exemplo, quem tem locação acima de 3 imóveis e a receita de locação desses imóveis seja superior a 240 mil no ano calendário anterior. O que a gente está dizendo? Se em 2026 eu tiver 4 imóveis locados e a soma dos aluguéis desses 4 imóveis for superior a 240 mil, em 2027 eu vou precisar recolher esses impostos aqui sobre os meus aluguéis. Então, é um critério para que seja obrigado ao recolhimento. Aí a gente fala, quanto que vai ser esses dois impostos aqui? Quanto que isso vai ser a mais já no imposto de renda que eu pago? Vai ser em torno de 8,5%. Então, além do que eu já pago no imposto de renda, às vezes eu vou pagar 25, 27,5%, que é a alíquota mais alta do imposto de renda da pessoa física, eu vou pagar mais 8,4% sobre esse valor da alocação. Um outro critério aqui, quem tiver receita de locação superior a 24 mil em um único mês. Pode ser que alguém tenha mais de 3 imóveis, mas não chegue numa locação total no ano de 240 mil. Mas se em algum mês a minha receita de locação for maior que 24 mil, naquele mês eu vou pagar esse imposto também, 8,4%. Mais o acumulado? Mais o imposto de renda. O imposto de renda também vai ter que descontar, vai pagando com crédito de alocação mais esse. Exatamente. Ele adiciona, né? Aqui nada desconta, tudo adiciona, né? Não, porque quem se enquadrar nesses critérios aqui vai ser obrigado a emitir a nota. Essa emissão da nota, qual é a porcentagem de imposto do valor do aluguel? Por exemplo, eu recebo um aluguel de 5 mil reais, tenho que tirar uma nota de 5 mil. Isso. O locatário, o locador, né? E qual a porcentagem disso? O imposto de renda vai se enquadrar na tabela progressiva. Lá, né? Ele tem que somar todos os seus aluguéis lá no mês e depois ele vai dar. Mas esse imposto aqui, do IBS e CDS, dá 8,4%. A gente precisa lembrar que o imposto de renda, ele não é sobre uma nota só. Eu preciso pegar todos os meus aluguéis e ver lá em qual faixa que eu estou enquadrado. Certo. Matheus, deixa eu só fazer uma situação prática, até a gente trouxe lá no fundo.
que é muito comum, que vocês devem ter bastante por aí, né? O produtor rural que tem contrato de arrendamento, recebe em grãos, vende parte desses grãos com nota fiscal da sua pessoa física, ou seja, ele faz todo, ele recebeu grãos e vende grãos, né? Vamos pensar assim, ele recebeu um arrendamento de 10 mil sacas no ano lá, né? 5 mil ele vendeu no nome dele, 5 mil ele vendeu sem nota e pegou e botou na conta o dinheiro. A Receita vai ver se ele entrou dinheiro na conta. Se você tem um contrato de arrendamento, o que a Receita vai pensar? Se a Receita é de aluguel, entrou dinheiro no programa. Aí vai perguntar como 17%, como se fosse uma atividade imobiliária, uma locação. Então existem detalhes nas operações práticas que se fazem hoje, e hoje como é que se rastreia isso? Tem muito como rastrear, né? Agora, com essas novas modalidades que estão surgindo, cada vez há mais formas de rastreio. Como é que se comprova? Não, você quer a grana, você só recebeu dinheiro, cadê a nota fiscal da tua venda do grão? Em que lado você sonegou? Como locação ou como venda de grão? Então, é bom ficar atento a esses pequenos detalhes. Nós trazemos esses dados práticos aqui para facilitar o controle. Viu, Matheus, nesse caso aí, ó, que a pessoa assim, vai se encaixar ali na quantidade de imóveis e no valor menor dos 240 mil. Então, nesse caso, ela ainda vai ser obrigada a pagar, a emitir a nota, só que daí lá no final ela não vai pagar imposto. Não, ela não precisa. Vamos pensar aqui, se a pessoa tiver 3 imóveis, não mais que 3, né, que seria o critério. Ou, vamos lá, se ela tiver 4 imóveis e ela não passar dos 240, ela não precisa emitir nota. Então, se a pessoa tem 10 aluguéis lá, tem 10 casas de aluguéis, e durante o ano não passa 240 mil. Então, ela não precisa emitir nota e ela vai poder receber da pessoa física normal. Recebe na física e não tem incidência E desse daí lá, vamos pensar hoje no PIX, aí a pessoa que vai pagar de aluguel. Isso vai ter um problema para ela? A princípio não. A princípio não. O problema é assim, se ela estiver declarando, não. Agora o problema vai ser se ela não estiver declarando. Porque um dos objetivos daquele cadastro imobiliário é esse. Porque o que a Receita vai fazer através do cadastro imobiliário? Ela vai fazer cruzamento de informações. Então, por exemplo, se eu loquei um imóvel teu, vamos dizer que é você quem tem esses 10 imóveis de locação. Eu loquei o imóvel, faço pagamento por Pix todo mês e você não declara. Só que eu fui lá e coloquei um cadastro meu de cartão de crédito que eu resido naquele imóvel que é teu. A conta de energia está no meu nome. A conta de água está no meu nome. Então o que a Receita vai fazer? Ela vai cruzar todos esses dados e vai dizer assim, não, peraí, tem um imóvel que está no nome do Jordano aqui, só que quem está morando é o Matheus. E cadê aqui a tributação desse aluguel vinculado ao cadastro imobiliário, no imposto de renda do Jordano? Então é aí que vai pegar. Então assim, não se enquadra no IPS e no CPS. Só que corre o risco, se não estiver declarando esse aluguel no imposto de renda da pessoa física, corre o risco de sofrer uma Tá, e daí esse risco aí, no final das contas, vai ser o 27,5%. Risco dos 27,5%, multa de 75% de juros. Multa mínima de 75%. Se for interpretado como sonegação, pode emendar o multa isolado de 150%. Uma pergunta. O rapaz falou aí, você é o nome dele? Márcio falou sobre arrendamento, receber e vender o soja, no caso, né? Arrendamento. Isso aí também vai ter que pagar tributo em cima disso ou não? Dependendo para quem você vai vender essa produção. E a quantidade. E a quantidade, dependendo da quantidade, para quem você vai vender essa produção. Se você vender grãos para uma empresa que vai exportar, vai ser imune. Se for vender para o mercado interno, a tributação, se não tiver enganado, vai ficar em 11%. A regra é geral. Vai chegar nesse ponto. Um ponto importante assim, pessoal. A Receita, antes de ter o Sinter e antes de ter o CID, ela não sabia o que. A Receita Federal só sabia que vocês tinham imóveis através do quê? Da declaração do que vocês diziam do imposto de renda de vocês. Vocês diziam para a Receita: olha, Receita, eu tenho aqui X imóveis, tem aqui. Agora não.
Agora o cartório, que é o órgão que tem todo esse controle, mas é para receita, olha, esse CIP pertence ao fulano e tal, está aqui, está alienado, não está. Esse fez uma venda, esse fez uma compra. Então, essas informações que a Receita Federal não tinha, ela passou a ter com o Sinter e com o advento do CIP, que entrou lá na 214, lá, né? Inclusive, eu acho que é legal que você comentou aí, Márcio, né? Se o imóvel está alienado, se o imóvel não está. Quando a gente consulta o Sinter, até operações de alienação fiduciária, hipoteca, garantia, todo esse tipo de coisa já fica lá mapeado dentro do sistema que tem uma movimentação, considerando, eu tomei o crédito e área de garantia. Então, aquela área de garantia lá foi movimentada no meu nome. Então, já fica lá também movimentado. Isso. Então, por exemplo, a gente fez uma venda hoje. Se essa venda for interna, 10%, 11% lá a partir de 2027, né? Mas a gente está sendo auxiliado a partir de agora. A parte do cadastro imobiliário, sim. O Sinter é muito mais antigo, né? Ele já vem acho, desde 2017, 2018. Mas ele precisava se criar um CPF do imóvel, criar um código que unificasse as informações. Para ter vínculo. Para ter vínculo. Então agora tem o CIB que está informado no Sinter. Associa as informações. Se vocês pegarem com um certificado com a senha GOV de vocês, olhem lá, digitar no Google, Sinter, com S, Sinter. Então ele pode até deixar o link ali para vocês verem. E acessarem lá o link com o CPF e a senha GOV de vocês vão ver todas as informações que a Receita Federal tem nos imóveis de vocês. Essa é a base de dados que eles passaram a ter, que às vezes não tinham, e que vai servir para fazer. Vocês imaginam o seguinte, é cenário muito comum não declarar aluguel. É o mais comum que existe. Né? Cobrança de dinheiro, né? Por quê? Por que o brasileiro sonega bastante? Primeiro que a carga tributária é alta, segundo porque você não tem retorno de imposto. Você paga um imposto e você não vê o retorno disso. Se tivesse retorno, tudo bem. Você paga alto e não tem retorno. Então é natural que se sonega. Isso é uma prática muito antiga. Agora você pensa que o governo está pensando assim, bom, será que 30% declara aluguel? 20% declara? Então tem lá pelo menos um bom percentual de arrecadação de impostos que vai gerar esse novo sistema. E nós estamos num cenário de um governo que quer arrecadar cada vez mais. Então, é um ponto positivo para investimento governamental, né? Porque vai ter recursos, vai ter poder investir, mas com esse governo que vai ser. mas eu estou falando sobre isso de aumento de aluguel, porque o governo você vai a gente gostaria de pagar imposto, né? Se tivesse retorno, se a gente sabesse onde está esse dinheiro investido. Tá, e essa questão dos imóveis aí de aluguel. Se a pessoa receber na velha situação de receber em dinheiro, sempre não vai saber quanto que eu estou recebendo. E aí, ela vai me notificar com base no valor que tiver no sítio. Mas daí ela vai dizer quanto que é o aluguel do imóvel. Ela vai pegar, ela vai falar que o imóvel vale 300 mil, por exemplo. E está sendo alugado, mas ela não sabe qual o preço que é. Ou também, se a conta de água, essas coisas tiver um nome do locador também, como é que ela vai dizer que tem alguém morando lá? Artigo documento no registrado do contrato de locação cartória já vai ser. Não é, está tudo frio. Pode falar. Eu tenho uma pergunta de imposto lá. Nesse lote foi construído um novo prédio, uma casa de tantos metros quadrados. Se eu não averbar essa casa, junto com o cartório, o cartório não vai ficar sabendo se que tem construção em cima. Aí o cartório foi de novo, o CIB lá, para a Receita Federal, deu um valor só para o lote. E a outra, como fica daí? Não, até que seja regularizado, realmente não vai ter Isso porque foi feito com não quiser fazer essa mas aí você tem por aqui, por exemplo, ela tem aquele cadastro, pegou aqui uma ele
de todos Ela vai mudar você aí. eu tenho a metragem construída em cima. Vai gerar uma divergência, porque a prefeitura também vai ter que se informar. O cartão. A divergência vai acontecer, mas tipo, eu tenho loja onde eu tenho 3 casas. Ela vai colocar lá um metro quadrado real. Sim. É como se eu tivesse um imóvel, não 3. Entendeu? Aí a gente vai pagar sobre um imóvel, não sobre 3 imóveis. Certo. Teoricamente, sim. Então, pela questão da prefeitura de Eu faço porque nós tivemos aqui uma situação que mesmo estava cadastrado no terreno vazio, a prefeitura teve uma regularização que fez um georreferenciamento do município. Pegou a imagem satélite, fechou a metragem quadrada e, em alguns casos, aumentou, em outros casos, diminuiu o valor do aluguel. Diminuiu porque, em cima do terreno vazio, tu está pagando 100%. Em cima do terreno com construção, 0,05%, 0,6%. Porém, automaticamente, o teu valor do terreno que era 1, com tal metragem, passa a ser outro, e aí aumentou o valor. Né? A base de cálculo é lá mesmo, né? Isso, o do IPTU. Eu falo porque, assim, até onde eu entendi, a prefeitura é obrigada a fazer a declaração, informar o cartório e a prefeitura, o cartório, e no caso você, né, a declaração, Porque vamos pegar como que funciona. O processo legal de eu averbar uma construção numa matrícula. Eu pego todas as documentações, a prefeitura sabe que eu tenho essa construção aqui, ela inclusive aqui no fez o georreferenciamento, eu vou lá no cartório e coloco, eu tenho aquela construção. Não sei aqui, mas lá em Cascavel, por exemplo, sai na matrícula impressa aquela área aérea ali do imóvel construído, com todas as metragens. Não sei se é aqui. É sim, porque para mim poder liberar a obra, para mim construir. No cartório, mas na prefeitura, na liberação da construção, eu tenho que usar mais o terreno para fazer. Regulariza a prefeitura, daí vai no cartão. Aí depois vai. E já tem que tirar o parágrafo. Isso. E aí o que acontece? Lá na última ponta, o cartório vai saber que tem aquela área em cima. Certo? Se tiver totalmente regularizado. Aí vamos falar de uma área que não está regularizada. Lá no meu imposto de renda tem que eu paguei 100 mil no terreno e gastei 200 para construir 4 kitnet lá. Estou recebendo 4 aluguel em cima. Está por 300 mil no meu imposto de renda. Certo? Só que na prefeitura continua da mesma forma, só se eu consultar o georreferenciamento vai ter, mas o cartório não está registrado. O que vai acontecer? É um detalhe que eu comentei. A Receita Federal ela vai cruzar dados de pessoas. Se ela pegar alguém, vamos dizer que ela pegou alguém que está aqui, ela vai, como funciona o processo de fiscalização da Receita? Ela solicita documentos. Então, se ela está fiscalizando a apuração de receita de aluguel, ela vai pedir extrato bancário, documento dos imóveis. Certo? Então, o que ela vai olhar? Se eu estou recebendo em PIX, é a recorrência de transferências recebidas. Certo? E ela vai te dar a chance. Ela falou assim, ó, me apresenta um contrato de aluguel. Você vai apresentar um contrato de aluguel. Certo? O que ela vai fazer? Se você apresentar as informações de forma voluntária, ali, contribuir com a fiscalização, eles vão te autuar com 75% de multa e um juro. É assim que vai acontecer. Se você se negar a apresentar as informações, aí a gente está falando de uma multa mais alta, que pode vir a acontecer de 150%, e aí a Receita vai presumir. Aí tem uma pergunta do Jordano. Como que a Receita vai dizer qual que é o valor de aluguel? Ela vai pegar o valor do imóvel, tem cadastrado lá, aí assim, é a questão, né? No SIND vai estar atualizado da forma que tem que estar? Aí é a questão que o cartório não tem informação. Aqui, o grande medo é que esse valor aí que eles colocam, tem casos que é maior que o valor do mercado. É maior que o base. Geralmente, como tem a questão do Estado, quando você vai fazer um inventário, a pessoa tem um terreno lá. Não vem uma alma viva vir aqui fazer uma avaliação. Você joga no sistema, o próprio sistema lá dá o valor real que você quer tanto.
Mas se chegasse realmente esse valor, vai ter vendido, né? Porque não é esse valor, é menor. E aí você vai contestar esse valor aí, às vezes fica um ano contestando e não resolve. Eu penso o seguinte, né? Que se for o caso de uma fiscalização, a ideia é realmente, com base no documento oficial, chama a Carla Benedetti, que faz a avaliação de imóveis, e ela vai te dar uma avaliação oficial para você contestar. Mas como que a Receita vai presumir esse aluguel? Com base no valor do imóvel e adotar uma prática de mercado de cobrança. Então, basicamente, o que nós conseguimos entender que vai acontecer é isso. Nós não podemos cravar e dizer assim, não, é exatamente assim que vai acontecer, só que nós entendemos que vai haver uma fiscalização. Vamos pensar no pior cenário. No pior cenário, a pessoa tem lá o imóvel, tem um terreno lá com várias casas em cima, não declarou, não fez tudo para escapar, sempre foi lá e autuou ele 150%, mas o cara não pagou. Vai para a execução fiscal, vai para depois da aplicação talvez da e tudo mais. Esse vai ser o caminho? O caminho é esse. E perdeu. Esse lançamento do tributo fica com o CPF com restrição na Receita Federal, não pode Pelo valor da data. Não vai bloquear as contas. Pode vir a A Receita bloqueia a conta por ausência de declaração de imposto de renda. Então, assim, devendo imposto tem grande possibilidade. Então, tem essas situações. E aí, seguindo, então, a questão de quem receber locação. Então, por mais que seja 4 imóveis menor que 240 mil no ano, se receber 24 mil no único mês, naquele mês vai ter que pagar os 8 Os 24 sai fora da conta. É sobre os 24. É sobre Isso. Eu 30 vai pagar sobre 6 mil. 6 mil, 8%. Ou sobre, se der 24, está isento, né? Não, no teu. Exatamente. Se a receita for 24 e 1 centavo, vai pagar sobre o valor todo. Não é sobre a diferença. Não, é sobre a tua receita de locação. Exatamente. Sobre a tua receita de locação. Dentro daquele mês. Então pode ser que dentro do ano, eu recebi 200 mil de aluguel. Mas em um único mês eu recebi 25 mil. Se nesse mês eu recebi 25 mil, eu vou ter o imposto de renda, depois lá na apuração anual, mas naquele mês eu tenho que recolher 8,4% sobre os 25. Sobre os 25. Então, no final do ano, teoricamente, acredito. não é o excedente, não, o que pagou foi. Não, mas inferior a isso. Então, no IBS, CBS, o que pagou foi. E imposto de renda tem o ajuste anual. Que eu consigo abater as minhas despesas médicas, as educação. Agora, IBS e CBS, são esses impostos aqui, o que pagou foi. A faixa de agregar em relação a esses dois impostos, eles são federais. Esse é federal. E esse aqui substitui ICMS e ISS. Esse é o detalhe. O aluguel agora passa a ser tributado pelo Estado e o município. Pois é, esse é o município fiscal. Isso. E aí o detalhe, a administração do tributo, ela é federal. Mas, teoricamente, tem que acontecer um repasse dos estados proporcionalmente. Por isso que tem um comitê de gestor. Esse valor é feito no SBT. Esse valor vai ficar em 2026. 2027 vai ser um valor para assim, esse aqui é a partir de 2027, né? Vai acontecer. Então, se lá em 2027, em março, eu tenho esse valor aqui, a ideia é que isso represente sempre 10% desse aqui. Né? Esse valor aqui vai ser atualizado pelo IPCA anualmente. Então, nessa daqui 10 anos vai ser 240 milhões. A ideia é que o IPCA seja atualizado. Mais uma pergunta sobre a lei lá. Ficou claro na lei a natureza desse imposto aí, se ele é qualquer rei ou qualquer pessoa? Porque assim, lá na frente, pensando no pior cenário, assim, a pessoa não pagou, veio a multa da Receita, tudo, e vendeu o imóvel agora. Essa questão vai ser vinculada ao CPF dele, ou essa multa, essa situação vai ser qualquer renda, vai ser do imóvel? Ao locador, persona. Vai, então beleza, aí deu esse problema e eu achei que o pessoal vai comprar de mim.
ela vai comprar, mas o imóvel vai continuar comigo, ela não vai assumir. Isso. A dívida tributária é do contribuinte, não do imóvel. Nesse caso, a dívida tributária vai ser do contribuinte, não do imóvel. Provavelmente a pessoa vai colocar a certidão lá e não vai poder transferir o imóvel. Não, mas ele está dizendo, Alisson, depois de transferir, assim, depois, por exemplo, assim, eu só neguei não, né? Eu omiti a informação agora. Eu omiti dentro do ano de 2027. Vendi o imóvel em 2028. Em 2029 eu fui fiscalizado. E agora? Eu já registrei o imóvel já foi embora em 2028. A dívida não é do imóvel, a dívida é do contribuinte. Não, mas a questão que eu estava falando realmente é o que ele entendeu. Durante o período do problema. Como o problema, que eu daí fui ao outro lado, eu não paguei, não vou ter essa condição, eu resolvi vender. Aí a outra pessoa vai conseguir transferir para o nome dela, ela vai ter que pagar esse valor, eu tenho certeza que vai incluído. Assim, Porque justamente por conta da certidão. Mas eu comentei, se você omitiu a informação em 2027, em 2028 você vendeu, transferiu com certidão negativa de débito. Você conseguiu transferir o imóvel. Em 2029 você foi fiscalizado, o imóvel já está no nome do aço. Você já transferiu para ele. Então, a dívida tributária, nesse caso aqui, ela não vai poder afetar. Porque na época você não tinha lançado o direito de tributo. Né? Então, esse é o ponto que São duas situações. Eu entendi o que vou levar de menos de carro, vou levar um carro. O carro, esse carro, né? Coisa lá. Para não transferir o documento do carro para outra pessoa, tentar os impostos teoricamente pagos. Se a tua certidão sair aqui no carro, mas se ele não me der o imposto pago, eu não transfiro. Talvez isso vai acontecer com os imóveis. Exato. E aí, outro detalhe. Né? A gente está falando então de 2027. Se lá em 2027 eu for receber os aluguéis e em 2026 eu tinha mais de 3 imóveis e tive mais de 240 mil de receita de aluguel, então em 2027 eu vou pagar o imposto. Agora, se dentro de 2027 eu já exceder a receita de 288 mil, que representa 20% a mais do que o limite. Se eu exceder o limite aqui de 20% a mais dentro do ano, eu já passo a pagar em todos os meses. Passa o quê? Passa a pagar o IBS somente os meses. Então, por exemplo, eu estou em março de 2027. Em março de 2027, eu já bati 288 mil de receita de aluguel. A partir daquele mês de março, eu já passo a recolher mais os 8,4% sobre a minha receita de aluguel. Eu não preciso respeitar os 240 mil. Essa é a sistemática. E paga mensal. Eu pago mensal. Exatamente. É esse imposto que você paga para você legislar. Isso, exatamente. E aí que é o detalhe, né? A ideia é que ali depois, na implantação, haja aquele split payment, né? Que é a retenção do valor já quando você recebe aqui. Você emite a nota e recebe. Então, para quem tá declarado que tem lá no imóvel, que tem uma receita de aluguel e não chega nesses valores aí, para essa pessoa vai continuar normal, ela vai continuar saindo de nota, recebendo limites e tranquilo. Exatamente. Aí o detalhe é que a Receita Federal pode vir fiscalizar isso que ela recebe em PIX e não declara. Se ela tiver declarado, Se tiver tudo declarado, mas não passar o valor, não tem obrigatoriedade de nota. Não tem obrigatoriedade de emitir nota e não paga por IBS e CBS a mais. Exatamente. Só segue o Isso. Aí se ele já está declarado, no momento ele já está recolhendo. a ideia é que tudo esteja declarado. E aí, o último ponto que a gente tem aqui, falando dessa questão da tributação das pessoas físicas, é em relação à venda dos imóveis. Tá? Então, o que vai acontecer? Comentei ali antes que a Receita Federal está interpretando que quem tem essa política de imóvel, movimentação, explora uma atividade comercial. Da mesma forma em relação à venda. Então, por exemplo, lá em 2027, se no ano anterior
o contribuinte ele vendeu mais de 3 imóveis, ou seja, em 2026, ele vai ter que pagar também o IBS e ICMS sobre a venda dos imóveis ou sobre locação. Automaticamente ele se torna um contribuinte do imposto. Tem que pagar 8% também. 8% também. Ou seja, sobre a locação, na venda é um pouco mais. Na venda, salvo engano, é 14%. Se for comprovado que vendeu imóveis com fins lucrativos, faz bom. Se você vendeu mais de 3 imóveis. Então, digamos que hoje nós estamos em 2027. Se no ano passado eu vendi mais de 3 imóveis, eu vou ter que pagar esses impostos aqui também, porque eu estou explorando a atividade imobiliária da minha pessoa física. Ou, se dentro dos últimos 5 anos eu construí um imóvel e estou vendendo esse imóvel construído. Aí também. Aí também tem esse detalhe. Eu estou vendendo um novo imóvel. Tem essa situação. O que isso quer dizer? Interpreta-se que tem uma exploração de atividade comercial com os imóveis. Então, aqui é como se fosse assim, né? De muitos anos para cá, como o Márcio comentou, o aluguel por vezes fica declarado, eu vou declarar ali, eu recebo 10 mil, mas eu vou declarar uns 2.500 ali, tudo certo, eu pago um pouquinho de imposto, a receita fica feliz, o leão fica feliz, né? É uma frase meio usada. Eu recebo arrendamento, mas eu vou declarar aqui metade do arrendamento. A gente pegou casos aí de 4 milhões de arrendamento fora do imposto de renda, nunca passou do imposto de renda do arrendamento. Então, o que a Receita tem? Realmente, parece aqui que vende uma vez. Realmente é isso que está acontecendo. O Brasil em si, o país, com essa questão de ter um viés mais arrecadatório, juntou-se com a reforma tributária e realmente tem essa linha de querer arrecadar mais impostos e aí querendo arrecadar aonde pouco foi arrecadado ao longo dos anos aqui. Então, o que está acontecendo realmente é isso. Não são vários critérios que nós temos aqui, e aqui é o detalhe, né? Às vezes eu escapo de um critério, mas pode ser que eu me enquadre no outro. É por isso que a importância de estar bem assessorado, estar acompanhando o tema, e ali na frente a gente vai mostrar que uma pessoa jurídica resolve todo esse problema aqui. Vai trazer obrigatoriedade só com emissão da nota fiscal. Mas de todos esses critérios, aumento de carga, isso mitiga muito. A gente vai mostrar um pouco mais à frente. Mas realmente, o que está acontecendo é isso, né? É um viés arrecadatório que está vindo para pegar tanto o BES quanto o BES. A questão da venda do imóvel já tem países que é assim, né? Estados Unidos mesmo é assim. Você vende, por exemplo, um imóvel de 10 milhões, você já arrecada na hora o imposto. Né? Na hora. Regime de caixa. Você já retém. Retém imposto. É assim que é para funcionar aqui no Brasil. Não só nas operações de locação, venda de imóvel, mas em todas as relações comerciais, operações comerciais que acontecerem no Brasil. Assim que, por exemplo, eu fui lá no mercado, ou o mercado recebeu do distribuidor lá a mercadoria. Quando o mercado pagar o distribuidor pela compra, vai reter direto na conta, né? Então, o sistema financeiro ele vai estar adaptado para que o imposto seja recolhido como se fosse uma retenção na fonte. É igual quando tenho o meu trabalho assalariado lá, eu passo na tabela, já retenho o imposto de renda na fonte. Vai funcionar da mesma maneira. A impressão que eu tenho que falar nos Estados Unidos, se você recebe vale 1 e vender por 1, você vai pagar sobre isso. O governo vai dizer, não vale 1, vale 10. Talvez essa seja a diferença. É uma pequenininha diferença. Exatamente no processo. Aquele negócio, Vai ter um fiscalzinho, vai passar na prefeitura e o cara paga. aquele negócio daquilo que eu estou vendendo, eu não sei por quanto eu estou vendendo, por quanto eu quero vender. Tem que vir alguém que dizer tanto Mas vale. a gente matar um porco e levar no mercado da chácara. Então, dinheiro na conta do mercado para onde vem esse dinheiro. Vai ter que ganhar uma vaca de dinheiro. Assim, o que se comenta muito, né, não só falando de aluguel, enfim, mas de todas as relações comerciais que eu comentei,
é que enquanto houver dinheiro no mercado, cédula, esse dinheiro, o dinheiro físico vai circular bastante ainda. E aí tem outros projetos, tem o Drex, tem o Drex, que é a moeda digital, que é para realmente acabar com o dinheiro físico em circulação. Mas enquanto isso não se efetivar, com certeza vai aumentar a circulação do dinheiro físico no país. Isso é um fato. A senhora na padaria falou que aumentou muito a circulação de dinheiro. Dinheiro físico. O pessoal está A barbearia que eu recomendo também. Está fornecendo desconto para quem paga o dinheiro físico. É bem isso, eu estou fazendo isso na minha chácara. É tanto no PIX, voltando 10, 15, até 20% de desconto no dinheiro. Não dá, gente. Dá para Isso. Então, falando um pouco mais do cadastro do Servidor, você tem uma notícia de agosto de 2025, em que a Receita Federal regulamentou o cadastro sanitário brasileiro através de uma instrução normativa, que é uma orientação que a Receita traz, se tornou o CPF nos imóveis, como eu comentei, e aqui está o detalhe, o compartilhamento das informações, como eu falei antes, é pelos registros de imóveis via Sinter. E que o descumprimento dessas obrigações, ou seja, se o registro de imóveis não informar dentro da base de dados da forma que precisa ser informado, sofre aí algumas punições, algumas penalidades pelo Conselho Nacional de Justiça. E aí a gente entra aqui, registro de imóvel, cartório, tem responsabilidade civil, então tem todo responde até hoje, só podendo comprar o patrimônio, então tem algumas questões aí que são... Pelo menos que vai se comprometer é o cartório. Exatamente, o cartório vai sempre sair da linha. Acho que tinha alguém que falou isso. Beleza. E aí é o detalhe, né? O objetivo é o acompanhamento e a fiscalização das transações imobiliárias, que é o que eu comentei. Às vezes pegar um imóvel, negociar esse imóvel por 1 milhão e fazer esse retorno pela metade. Isso aqui, vamos pensar assim, não é algo desconhecido. Isso é uma prática do mercado. Isso é uma prática, isso acontece todos os dias, ou vinha acontecendo todos os dias. E é por isso que vem essa situação, porque não tinha como monitorar isso. Porque eu tinha um imóvel com valor muito baixo no meu imposto de renda, por exemplo, eu estou vale X, mas eu estou escriturando por meio X e ainda está acima para o meu imposto de renda. Então, realmente, o objetivo é acompanhar e fiscalizar as transações imobiliárias. Aí, o cruzamento de informações que a gente fala, que a reunião dos casos são municípios, é por ser uma base de dados nacional, então, realmente, ela é pública, ela vai ser consultada, todos vão ter acesso. E assim, hoje, pode ser que não esteja tudo atualizado, mas a ideia é que isso funcione e que cada vez mais esteja atualizado. Então, o plano é que isso aconteça. E aí, os valores dos imóveis vão servir de referência para a cobrança do ITCMD. Então, quando acontecer uma situação que alguém tem propriedades imóveis, tem que fazer um inventário, o que o Estado vai usar de base para cobrar o ITCMD, o valor que está lá no cadastro imobiliário. Por quê? A gente vai ver ali na frente que a reforma tributária ela traz uma alteração no ITCMD. Antes do ITCMD era cobrado sobre o valor venal. E aí, como o Jordano falou, às vezes um estado avaliando o valor maior, outro estado avaliando o valor menor. Cada estado tinha sua liberalidade para poder atribuir um valor para aquele imóvel. Alguns seguiam a tabela do PINCRA, outros o valor de mercado, enfim, várias formas. Outros interpretavam até o valor final da prefeitura. Olha que interessante. Com isso, a ideia é que no CIB esteja o valor de mercado dos imóveis, e aí o ITCMD seja cobrado sobre o valor de mercado, o IPBI, o IPTU e até o imposto de renda em casos aí de transações imobiliárias por valor menor que o de mercado. O que eu comentei na fiscalização dos aluguéis não declarados, então tem essa questão também. Falando então da alocação e da venda dos imóveis, no sentido das mudanças que tem
de operação da locação. Então, a principal é a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal para locação de imóveis contendo essas informações. Lembrando que a obrigatoriedade da emissão da nota fiscal vai ser para pessoas jurídicas que tenham receita de locação e para pessoas físicas que se enquadrarem naqueles critérios que a gente comentou ali atrás. Que tiver mais de 3 imóveis, com mais de 240 mil de receita, ou que tiver... Mas essa questão de 3 imóveis é fixo ou tem esse valor? Tem que ser esse valor? 240 mil imóveis? Acima de 240 mil. Tá, eu tenho 3 imóveis. O meu não chega nisso, então eu estou de boa. Sim, mas se você tiver 3 imóveis, se você passar os 200, bater os 288, você já Não chega. Ou se passar de 24 mil por mês. Não, então eu estou de boa. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. O que pode acontecer é uma mudança no sentido assim, de estabelecer os 240 como regra geral. É possível. Não está dizendo, porque a reforma ela está em fase de implementação. Tem que lembrar isso. Não pode ser que em algum momento Ela pode reduzir, pode diminuir, pode aumentar, pode tirar algum critério fora, pode adicionar algum critério. Então a gente tem que pensar nisso também. Então, quais são as informações que vão precisar nas notas fiscais? A inscrição imobiliária do imóvel, que é o quê? É a informação que o município tem, o cadastro imobiliário brasileiro, que é o CIV, e todas as demais informações do imóvel, endereço completo, CEP, locador, número, todas as informações daquele imóvel que está sendo objeto de locação. E aí, o CIV vai cruzar com o imposto de renda, o CIV vai cruzar no caso de área rural com o ITR e por aí vai. Certo? E a questão maior é a possibilidade do aumento da carga tributária nas locações e nas vendas dos imóveis. E aqui a gente faz uma tabela para simplificar. Então vamos lá. Para nós entendermos juntos aqui, pessoal. O que acontece? Hoje, a locação, no máximo, ela é tributada em até 27,5% na pessoa física. Então, é o que nós vemos ali. Na pessoa física, a locação ela tributa no máximo até 27,5%. Na pessoa jurídica, hoje, da forma que é hoje, sem cobrança de IPS e CPS, já paga menos, já paga 11,33% sobre a receita de aluguel. Certo? Lembrando que aqui na locação soma com todos os demais rendimentos que tem lá, que sejam tributados no imposto de renda da pessoa física. O caso de uma venda de imóvel hoje tem uma alíquota máxima de 22,5% sobre o ganho de capital. Que é o quê? A diferença do valor que eu estou vendendo do valor que me custou lá 20 anos atrás. Certo? E aí descontadas as deduções legais lá pelo tempo de aquisição do imóvel. Na pessoa jurídica, hoje, o valor, o imposto sobre a venda, ele é de 6,7%. Só que o detalhe é que ele não é sobre o ganho de capital. Ele é 6,7% sobre o valor total da venda. Então, eu tenho um imóvel lá, eu vendi por 10 milhões, ele me custou 1 milhão lá atrás, então ele vai se enquadrar na tabela progressiva de ganho de capital se for pessoa física. Se for pessoa jurídica, eu vou tributar sobre o valor total da receita. Certo? Pensando então na reforma tributária, com todas aquelas alterações que a gente comentou ali, a tributação da locação na pessoa física ela pode chegar até 35,9%. Se a gente estimar ali a alíquota de IPS e CPS, que vai somar o imposto de renda mais os IPS e CPS para quem for contribuir. A venda, ela pode custar até 36,5%, porque vai considerar o imposto de renda do ganho do capital mais o IPS e CPS. Aqui é que está a diferença. Se colocar essas mesmas receitas na pessoa jurídica, o ganho está aqui. Porque o aluguel ele vai custar no máximo 17% na pessoa jurídica. Então, se eu pegar todos os meus imóveis, colocar na pessoa jurídica e receber o aluguel pela jurídica, eu vou ter a obrigatoriedade de emitir nota fiscal, é claro, eu vou ter uma contabilidade da empresa, que querendo ou não, ela vai ter uma movimentação,
mas eu vou pagar 17% de imposto sobre a receita. Então a carga tributária sobre os aluguéis vai ser 17%, é estimado. E se mudar alguma coisa, vai chegar no 18, 19, mas já é menos do que 36%. Tá, mas daí eu tributo tudo em cima dessa empresa, aí depois para poder pegar esse dinheiro da empresa, vai ser ou dividendo ou divisão de lucros, resultados, vai tributar 10% em cima agora. Se for acima de 600 mil do ano. Se o lucro distribuído for acima de 600 mil, tributa em 10%. Menos do que isso não tem tributação. Menos do que isso não tem tributação. O máximo que vai acontecer é se em algum mês você distribuir mais de 50 mil. Aí retém 10%. Só que no ajuste anual, na tua declaração, aí você consegue fazer isso se tornar um crédito. Tem que se preparar restituir. Não sei se 2, 3, 5 anos. Depende do fluxo de caixa da receita. E a venda na pessoa jurídica vai custar em torno de 16,5%. Vamos se equilibrar aqui praticamente, né? Essas duas. O que nós procuramos fazer com isso aqui? É que a atividade imobiliária na pessoa física, ela vai acabar se tornando inviável dependendo do caso. E aí, por mais que às vezes eu tenha um custo de estruturar uma pessoa jurídica, pode ser que hoje me custe um valor de estruturar aluguel. Só que se eu pensar ao longo dos anos, em perpetuidade do patrimônio, na minha perpetuidade da renda sobre esse patrimônio, eu vou ter esse custo pago talvez em 5 anos. Né? Então é essa conta que a gente precisa sempre fazer. E aí, é claro, não existe uma receita de bolo para isso aqui. A gente precisa sempre analisar caso a caso. Valor de patrimônio, levantar custo de tributo para isso ser feito. Né? A gente vai mostrar alguns exemplos mais ali na frente, mas basicamente o que muda, vamos pensar assim, a reforma tributária resumida em um slide é esse aqui. Que são essas comparações aqui dos impostos. Melhor situação subiu 50% para pessoa jurídica, 150%. 50% de locação e 150% na venda. Melhor situação. Pessoa física ainda para ter mais imóvel. O governo está dizendo para você, não tem mais imóvel que uma pessoa física. Não é jurídica. Mas na jurídica eu vou dar um aumento só de 50%. Exato. Exatamente. Eu vou te tornar mais atrativo. Eu vou detonar a tua pessoa física e vou te tornar mais atrativo na jurídica. É basicamente isso que é isso. Né? Seguindo então, vamos falar um pouquinho de sucessão patrimonial, que acaba tendo uma ligação direta. Né? Uma outra questão que a reforma tributária trouxe, então, é o aumento do IPCMD. Ele vai acontecer. E que a reforma tributária diz, o texto da reforma tributária diz, que a base de cálculo do IPCMD vai ser o valor de mercado do bem transmitido. Então, como a gente comentou aqui, alguns estados já atribuem o valor de mercado. Ele vai fazer lá o cálculo do valor venal. Só que outros estados ainda não. Então a ideia é que o estado acesse o CIB, que no acesso dele ao CIB ele tem acesso ao valor de mercado para poder cobrar o imposto para o IPCMD. O IPCD, que é o que tem incidente aqui no Mato Grosso hoje. E a outra questão é que as alíquotas do IPCD ou do IPCMD, elas serão progressivas em razão do valor, né, da herança, do valor da doação. O que isso quer dizer? Quanto maior a herança, maior será o imposto. Quanto maior a doação, maior será o imposto incidente sobre essa operação. Certo? E aí, precisa observar as alíquotas máximas, né, a alíquota máxima fixada pelo Senado Federal. E aqui é importante a gente falar. Hoje, a alíquota máxima do IPCMD no Brasil é 8%. É o teto máximo do Senado. Mas isso é uma resolução de 1995. No Mato Grosso, hoje, já chega no teto máximo. Dependendo do valor que está sendo doado, do valor da herança, já chega em 8%. Então, teoricamente, não é para sofrer aumento. O que pode fazer é mudar as faixas ali. Né? Então, mudar, às vezes, a faixa de isenção, a faixa que começa a cobrança. Mas no Mato Grosso, hoje, em termos de percentual de alíquota,
Não sobe mais porque o máximo do Senado é 8% e o máximo do Estado cobra também é 8%, que já é progressivo. Qual que é o detalhe aqui? Que pode influenciar no aumento do imposto no caso de quem está aqui no Mato Grosso. É isso aí. É o imposto a ser cobrado sobre o valor de mercado do patrimônio. E aí a gente pega um exemplo. Né? Vamos pegar um produtor aqui, que comprou uma área lá em 1985 aqui no Brasil. Ele comprou essa área, 10 sacos de soja por hectare. Hoje a área dele vale 1.500 sacos de soja. E a gente está falando de uma área grande aqui. Vamos pensar que uma área que vale 100 milhões. Como que o Estado vai cobrar esse imposto? Vai cobrar os 8% sobre os 100 milhões. E aí, não tem muito choro, né? Que é o que o Jordano comentou aqui. Vai contestar? Vai levar uma avaliação? A avaliação custa dinheiro para se ter? Tem que essa contestação, às vezes a família precisa liberar o imóvel para poder vender, para poder capitalizar, para pagar o inventário, para pagar o imposto. Então, é aqui que chega o ponto principal que a gente fala do ITCMD. É essa cobrança. Então, o valor que está lá no imposto de renda, o Estado esquece. O Estado nem vai olhar para o valor que está no imposto de renda, mas vai olhar para cobrar realmente sobre o valor atualizado do patrimônio, né, do valor de mercado do patrimônio. Então, essa é uma alteração importante que a gente tem. E aí, a gente tem um tempero a mais aqui. O que acontece? Essa aqui é uma notícia de 2023, mas ela é tão atual quanto estava na época, né? E o que acontece? Hoje, como eu comentei, o limite máximo do ITCMD é de 8% no Brasil. Só que existe uma proposta de resolução do Senado desde 2019. E eu gravei bem o nome do senador, Cid Gomes. É de autoria dele. Quem? Cid Gomes é o senador, irmão Ciro Gomes. A ideia é aumentar essa alíquota máxima do ITCMD para 16%. Dobrar esse teto. E aí, em 2015, foi enviado um ofício para o Senado, o CONFAS, que é o Conselho, né, das Fazendas Estaduais, enviou para o Senado para aumentar para 20%. Então, nós estamos falando de um imposto que hoje tem um máximo de 8%, mas que tende a aumentar para 16%, e pode ser que, por uma ironia do destino, chegue a 20%. E aí, o que acontece? Por que nós vislumbramos que isso aqui é tão atual quanto estava na época? Como eu comentei, a administração dos tributos estaduais agora, né, os tributos municipais, ficam com o comitê gestor, que é federal. Então, os estados e municípios vão precisar pedir água para o governo federal. Assim, me envia dinheiro, disponibiliza dinheiro, precisa do dinheiro, que é arrecadador de imposto. Então, vai ter essa questão da administração. E aí, o que acontece? Os estados e municípios, eles vão ir para onde eles têm autonomia para cobrar. E aí, sim, existe uma possibilidade, uma pressão muito grande para que essa mudança aconteça a médio prazo. Dentro de 3, 4 anos, até 5. E aí, o que isso traz? Isso traz uma necessidade de urgência. Traz um senso de urgência para quem tem patrimônio e deseja programar a sucessão, fazer a sucessão em vida e não deixar que isso fique lá para frente para o momento de faltar. Porque nós nunca sabemos até quando estaremos aqui. Essa é a realidade. E aí nós conseguimos. A integralização vai pagar ITBI? Aqui nós tivemos a informação aqui, Lucas não paga ITBI. Consegue a imunidade. Integralização. Isso. Mas a nível do Brasil não falou nada da reforma tributária. Na reforma? Não, permanece. Permanece. Na Constituição, constitucionalmente, eu integralizar um bem da minha pessoa física para a pessoa jurídica, eu não tenho que pagar nada de ITBI. É isento. É isento. Qual que é o ponto? Né? As discussões. Tema 796 do STF, que fala que tem que pagar quando teve isso sobre a diferença. E agora tem um tema, que é o tema 1348 no STF, que está julgando, em parte, isso daí. Está dizendo assim, se eu tenho locação na empresa, eu pago ou não pago? Tem 3 votos decidindo que não paga.
Só que daí está decidindo como? Que não paga até no limite do valor integralizado. Ou seja, eu integralizo o meu bem pelo valor que está no meu imposto de renda. Então vamos usar o exemplo com números. Né? Eu integralizei um bem na pessoa jurídica que está declarado por 100 mil no meu imposto de renda. Só que ele tem um valor avaliado superior. Ele tem um valor de 1 milhão. Vamos pensar aqui. Quando eu integralizo o bem, eu passo ele para a empresa pelo mesmo valor. Eu não vou aumentar o valor dele, porque se eu aumentar o valor dele, eu pago o ganho, imposto de renda sobre o ganho de capital. E a lei deixa eu passar pelo valor que está no imposto de renda. E é isso que eu vou fazer. Só que o que acontece? A prefeitura não avalia o bem por 100 mil, ela avalia por 1 milhão. Certo? Qual que é a questão? As prefeituras, elas estão entendendo, em grande maioria, que essa isenção do imposto é só até os 100 mil, que é o valor que eu coloquei lá declarado. E que os 900 de diferença para aquele 1 milhão tem que pagar o ITBI. E aí, isso tem sim termos de discussão, tem jurisprudência A fluida. gente vai ficar mais barato, porque senão ele tem que pagar o ganho de capital. Exatamente. Aí a gente pegou um caso, lá no Maranhão. Caso lá no Maranhão, aí a prefeitura falou assim, não, mas vocês não pagam o ITBI, pega e aumenta o valor do imóvel, integraliza pelo valor do mercado. Aí o cliente ia pagar 22% aqui, ó, Tem ganho de capital. de ganho de capital. Aonde está a vantagem? Para a prefeitura é fácil falar, né? Aí é melhor pagar os 2%, né? Aí os 2%, o cliente está pagando 2,5 milhões. E aí como é que fica na situação? Né? E aí a gente tem que ir para uma via judicial. E o que acontece, né? Só concluindo aqui a questão. Como que está o entendimento hoje? Tem jurisprudência favorável, né? A jurisprudência de Gilmar Mendes, em 2024, foi o último julgamento com decisão monocrática que teve sobre esse assunto, dizendo o seguinte, ó, é isento, não tem que pagar, e não tem esse negócio de cobrar sobre a diferença. Ele é bem enfático quando ele fala nesse sentido. Né? E aí, claro, né? Só não era um processo, não era um recurso extraordinário, mas não tinha repercussão para todos os processos e todos os casos. Então, o que acontece? Cada um tem que ir entrando. Né? E aí, esse tema agora, 1348, que começou o julgamento em novembro e agora está paralisado, teve um pedido de vista do próprio Gilmar Mendes, então a gente tem uma esperança que vai ser decidido a favor dos contribuintes. A gente realmente precisa esperar. Enquanto isso, cada prefeitura faz o seu jeito. Né? Cada prefeitura faz o seu jeito. Então, mas, assim, o tema do ITBI ele é algo assim que a reforma tributária ela traz a solução para fins da base de cálculo, que é o SIMP, a criação do SIMP ali traz um valor de referência para o mercado para todos os tributos. Agora, quando a gente fala para realmente interpretação, vale a isenção, não vale a isenção, quando que vale, se tem locação, vai ter que pagar, não vai ter que pagar, aí realmente é um tema aí de discussão constitucional que está na mão do Supremo Tribunal Federal e a gente precisa realmente aguardar aí a decisão deles. E aí vai para os exemplos práticos aqui, de forma rápida. Então aqui, ó, vamos pegar um caso aqui, de alguém que teve um aluguel anual de 240 mil, né, e não se enquadrou em nenhuma daquelas situações. Uma pessoa com 2 imóveis aqui que teve aluguel de 240 mil, certo? Então ela vai pagar só o imposto de renda, continua normal da mesma forma que está. Vai pagar 22,9% de imposto. Ela já vai pagar 22,9%. Só que se esse aluguel fosse uma pessoa jurídica, ela ia pagar 11,4%. Já pensando no cenário de reforma tributária. Então a gente está falando que ela vai pagar metade do imposto na pessoa jurídica. Nosso governo vai rachar ganhar dinheiro, hein? A arrecadação vai ser alta. A gente só precisa entender se o investimento vai ser tudo. A gente não pode ter certeza que não. Aí aqui, um outro exemplo. Alguém então, que tem um aluguel anual já de 300 mil e já se enquadra naquela questão de ter que contribuir com o IPS e CPS. Então, a carga tributária sobre esse aluguel na pessoa física vai chegar em 32,4%.
Na pessoa jurídica, e aí está a vantagem. Aumenta um pouquinho mais, mas fica em 16,8%. Então, é metade praticamente da tributação da pessoa física, né? No caso, se colocar da pessoa jurídica. Falando então da venda do imóvel, né? Então, um exemplo de venda aqui, ó. Um imóvel que lá atrás ele custou R$100.000. E ele está sendo vendido, vou dizer que foi 3 anos atrás. Ele está sendo vendido por 700 mil hoje. Então, o ganho de capital foi de 600 mil aqui, certo? Na pessoa física, como eu vendi um único imóvel aqui, não é um imóvel que eu construí para vender e tudo mais, ele vai custar 97.500 de imposto. Então, ele custa 13,9% sobre o valor da venda. Na pessoa jurídica, esse mesmo imóvel, se fosse vender só ele me custaria 16,5%. Então, daria 115 mil de imposto. Então, num caso como esse, né, uma venda esporádica do imóvel vai compensar a pessoa física, certo? Claro, vamos dizer uma pessoa física que não tem receitas de aluguel aqui, né, que não se enquadra naquela questão tributária maior. Nesse segundo exemplo, a conta já muda. A gente pegar alguém, né, que tem uma quantia legal de imóveis ali, vendeu 4 imóveis dentro do ano. Esses imóveis tinham um custo de 400 mil aqui. O valor de venda foi de 3 milhões. Então, o ganho de capital é 2 milhões e 600, que é a diferença entre o 3 e o 400 mil. O imposto, só o imposto de renda, daria 390 mil aqui, o que se enquadraria nas faixas do ganho de capital. Né? Na primeira faixa seria 15%. Mais o IBS e CBS de 420 mil. Então, a carga tributária da venda desse imóvel seria 27% sobre o valor da venda, que são os 27 milhões. Ele está dizendo o quê? Mais de 1/4 do imóvel consumido em imposto. Na pessoa jurídica, a conta muda, porque a gente vai dizer que estamos escapando do 27% na pessoa física, e na pessoa jurídica eu vou pagar 16,5%. Eu ainda vou pagar 500 mil de imposto aqui, quase, 494, mas eu vou pagar metade, praticamente, 16,5%, 10 pontos percentuais menores aqui do que eu pagaria na pessoa física. Então, aqui que está o benefício. E aí, aquele detalhe, né? Por vezes eu tenho 10, 15 imóveis na pessoa física, eu não sei quando eu tenho a programação de vender. Pode ser que eu decida vender todos esses imóveis dentro do plano. E aí, como é que fica? Então, realmente é uma questão que a gente vê de planejamento. A gente não consegue se cravar aqui, né? Não, deixa tudo na pessoa física, coloca tudo no jurídico. É uma questão de planejamento de cada um também. E aqui o exemplo de sucessão que a gente traz, né? Só para falar aqui daquela questão do aumento do imposto. Então, no caso aqui, ó. Vamos pegar alguém que tenha um imóvel declarado, né, ou imóveis declarados por 2 milhões, mas que o valor de mercado desses imóveis sejam de 10 milhões. Se essa pessoa não faz nada, e ela vem a faltar hoje, o imposto sobre esse patrimônio seria de 800 mil, e não é ela que vai pagar, ela já faltou. Mas são os filhos, né, os herdeiros que têm que pagar para receber o imóvel. Se fizer um planejamento, acho que é legal falar disso aqui também, né? Existem 2 tipos de pessoas. Tem a pessoa que não fez nada, deixou esse imóvel na pessoa física, faltou, os herdeiros têm que fazer inventário e pagar o imposto. E tem algumas pessoas que só abriram uma holding, que é uma pessoa jurídica, uma empresa, e colocaram esse imóvel, mas ficaram de sócios nessa empresa. O que acontece? Se essa pessoa falta, e ela está de sócia nessa empresa, o que acontece? Pode ser que as cotas lá estejam por 2 milhões. Mas a Receita ela não vai considerar o valor das cotas da empresa. Ela vai considerar o valor patrimonial que tem dentro da empresa. Quando a gente fala em considerar o valor patrimonial, vai ficar a mesma conta que se o imóvel tivesse na pessoa física. Então vão ser avaliadas as cotas pelo valor do patrimônio. Então, o que a gente quer trazer com isso? Que
E planejamento aqui não é só eu abrir uma holding e colocar meus imóveis lá. Eu preciso fazer a passagem desse patrimônio, das cotas dessa empresa para os meus herdeiros, se eu realmente quero ter uma economia tributária. É em vida, né? Em vida, exatamente. E é o que a gente faz aqui. E fazer um planejamento sucessório, num caso como esse, ele pode trazer um potencial máximo de economia, respeitando as particularidades e especificidades da família, né, de 80%. Então, o custo que seria de 800 mil de imposto, ele pode ser reduzido a 160 mil, pensando no planejamento. E aí, claro, existem formas de fazer planejamento. Uma, duas, três, quatro empresas, depende do núcleo familiar, depende da forma de negócio, depende de como que está organizado o patrimônio. Isso tem formas de a gente fazer. E aí, só para título de informação aqui, se chega a mudar dos 8% para os 16%, aí a conta ela vai dobrar. O imposto que custaria 800, custa 1.600. E fazer um planejamento ainda vai ser mais barato. Vai custar aí a metade do valor. Certo? Basicamente, então, seria isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma ponderação? São muitas informações. A gente sabe disso. Essa linha aí, o usufruto, pessoa em vida, doar, né, 50% dela, Herdeiro, você decidiu. pode dar o usufruto. Sim. Fala, Deixa eu chegar mais perto. Pode repetir. você tem lá 10 imóveis, tem 2 filhos. Entendeu? Eu quero dar 5 imóveis dividido para esses 2 filhos. 50 para cá. 50 para cá. Ficar com os Mas eu quero ficar com o usufruto desses imóveis. Pode ficar. A tributação vai ser sobre o CPF, só corrigido o ITCD, tem basicamente. Inclusive, quem vai pagar esse imposto vão ser os receptores do patrimônio. Ele vai pagar 50% só. Em cima do valor doado. Em cima da proporção do bem que foi doado. Não, mas em vida ele já doou 50, e quando ele vier a faltar, eles vão pagar esse valor de 50. Não, mas é que ele está doando o imóvel inteiro, dividindo o imóvel entre os dois filhos. Dependendo da situação, o cálculo, dependendo do volume, também, né? Dependendo do volume, quando a gente faz o cálculo, é 16, não é 16. Tem que comprar uma empresa e fazer um CNPJ mais, uma série de custos viram que não existem as mensais, eles viram mensais sobre a empresa. Isso pode refletir, esses exemplos dele aí pode dar 100, 150 mil. Sim. É por isso que por ano, só de custo. Dependendo do quanto é que você vai pagar, não está dando 1.200, 1.000 pouco. Dependendo da quantidade de imóvel, né? Mínimo salário. Vamos dizer que uma holding de contabilidade vai custar no máximo 12 mil por ano. Contabilidade dela. E aí, assim, o ponto-chave é esse. Por que eu comentei, né? Que às vezes é uma, duas, três, quatro empresas, às vezes nenhuma empresa. Porque depende muito do valor do patrimônio. Às vezes o pai quer passar para os filhos do patrimônio que o pai entende que não é relevante. Quando a gente coloca na ponta do lápis quais seriam os custos para estruturar o plano, realmente não faz sentido, compensa pagar o imposto cheio, aí realmente, beleza, né? Mas um caso como esse, você pode fazer a doação, seja de 100%, seja de 50%, paga o imposto proporcional ao valor que foi doado, ao percentual que foi doado, e consegue ficar com o usufruto sobre aquela parte. Vai dizer, não, ele tem que pagar essa diferença de deixa você pagar. Não, é normal. É normal. É normal acontecer. Nós pegamos casos, por exemplo, em que o pai, e não estamos falando de 1, 2 imóveis, a gente está falando em área rural gigante, patrimônio de 20, 30 milhões, né? 50, e que o pai fala assim, eu trabalhei para conseguir isso aqui, mas eu quero que pague tudo, eu vou vender e vou gastar o dinheiro, né? Fala assim, ou tem outros casos, por exemplo, que o patrimônio gira em torno de 10, 15 milhões, e que o pai fala assim, não, eu não quero fazer a doação agora,
Se caso aumentar esse imposto lá para frente, a gente pode pensar em alguma forma. Mas eu estou pagando um seguro de vida, estou pagando uma previdência aqui, e dá mais ou menos um valor que os filhos ficam assistidos para conseguir custear inventário, conseguir custear imposto. Então, isso também é planejamento sucessório. Não é só hold, né? Então, esse é um ponto interessante também. Ou deixa tudo na física e vai pagando ali um valor, vai guardando um valor ali para os herdeiros poderem custear o inventário. Então, existem várias formas. Inclusive, nós, além de fazermos a estruturação de planejamento sucessório com hold patrimonial, para patrimônios por vezes mais expressivos, mas nós também temos sistemáticas de planejamento sucessório pensando em seguro de vida e previdência. Dentro da nossa área financeira, nós conseguimos estruturar também planejamentos aí, a gente fala que tem seguro de vida resgatável, tem seguro de vida que não é resgatável, tem várias formas aí de fazer o planejamento também. Exatamente. E se eu quer máximo, para não pagar o imposto lá? Comprei mais um imóvel, fiz a parcela de 2,49. Eu gastei esses 2,49 do lucro que eu rendeu no ano lá. Eu 0%. O imposto de renda vai pagar igual. E aí, lembra que o limite dos 240 mais os 4 imóveis, eles são outro imposto. Então, assim, o critério para cobrar o imposto é a receita de locação. Só ser independente. Não se conta se você gasta mais valor. Independente se eu gastei. Se eu gastei ou não o valor, eu posso ter pego esses 240 mil e gastar. Tudo no imóvel. Tudo no imóvel. Mas o imposto sobre a locação eu vou pagar igual. O imposto sobre a locação faz igual. A ideia é tributar a receita da locação, não o lucro. Porque se eu pego os 240 e gasto 240, eu não tenho lucro. Zero. Zero. A ideia aqui é tributar a receita. Porque assim, vamos pensar aqui, o imposto de renda é uma coisa, tributa a renda, certo? Então, vai receber os 240 e vai tributar uma tabela progressiva. Aquele outro imposto que é SCS, que é o adicional, é o imposto a mais, assim, se eu passar dos 4 imóveis, Aí esse imposto vai pagar. também, além do imposto de renda. Como que eu consigo diminuir o imposto de renda? É só não ter nada. O plano é esse, né? Quanto mais quanto mais o cidadão tiver, realmente mais caro vai ficar, né? O viés do governo é esse, né? É arrecadar, quanto mais se tem realmente, quanto mais consegue se ganhar. E aí a gente fala em tributação dos super ricos, que é essa questão, vamos lá, né? 600 mil de dividendo no ano numa empresa. É um bilionário que distribui? Não é. Não é um bilionário. E aí fala-se que isso é uma taxação por super ricos. Então, assim, querendo ou não, é desproporcional. Mas realmente são regras que vêm tudo de uma vez aí. E que a gente precisa ir costurando entre elas, formas aí de proporcionar aos nossos clientes uma carga tributária menor sobre a locação, sobre a venda, sobre a distribuição de lucro. Para quem tem empresa, a gente também consegue estruturar um formato para não tributar aí e fazer com que todo o recurso financeiro, mesmo que distribuído, consiga transitar dentro de empresas sem precisar passar para a pessoa física e para a pessoa física só, que é no limite mesmo. Então a gente tem várias formas aí, sempre olhando caso a caso, nós conseguimos encontrar uma solução. É uma coisa, a gente fala, não pagar nada do imposto, às vezes é difícil a gente enxergar, mas reduzir o imposto sempre tem formas e tem possibilidades legais, é importante falar, de fazer isso.